Bem-vindo ao canal Relatos Macabros. Se inscreva no canal e deixe o like. Aproveite o terror. A Floresta dos Sussurros. As histórias sobre a Floresta dos Sussurros eram contadas há décadas. Ela era conhecida por sua beleza sombria e por seus segredos. Situada perto de uma pequena vila, a floresta atraía os mais corajosos durante o dia, mas à noite, todos evitavam até mesmo olhar em sua direção. O motivo? Os sussurros. Aqueles que ousavam ficar lá ao anoitecer juravam ouvir vozes vindas das profundezas da mata, sussurros suaves e perturbadores, como se alguém estivesse contando segredos de um lugar esquecido pelo tempo. Marcos era um jovem de 25 anos, cético e curioso. Crescerá ouvindo as histórias, mas nunca acreditara nelas. Sempre achou que eram apenas lendas criadas pelos mais velhos para manter as crianças longe da floresta à noite. No entanto, algo incomodava, porque ninguém se atrevia a investigar a fundo. Afinal, eram apenas árvores e vento, não? Determinado a provar que não havia nada de sobrenatural na floresta, ele decidiu passar uma noite lá. Armado com uma lanterna, um gravador e sua câmera, Marcos partiu sozinho em uma noite de lua cheia. O início da caminhada foi tranquilo. O chão era macio sob seus pés, coberto de folhas secas e raízes expostas. O vento soprava suavemente, e a luz da lua passava entre as copas das árvores, criando sombras que dançavam no solo. À medida que se aproximava do coração da floresta, a atmosfera começou a mudar. O ar ficou mais denso, e a escuridão parecia mais opressiva. Os sons da floresta, os grilos, as corujas, desapareceram, deixando apenas o som de seus próprios passos. Então, começou. No início, era um som fraco, como o vento movendo as folhas. Mas logo ficou claro que não era o vento. Eram vozes, murmurando algo que ele não conseguia entender. Marcos parou, olhando ao redor. A lanterna iluminava apenas alguns metros à sua frente, e além disso, havia apenas sombras. Ele engoliu em seco, tentando racionalizar o que estava ouvindo. Talvez fosse o vento, ou algum animal escondido entre as árvores. Mas os sussurros ficaram mais altos, mais intensos. Pareciam estar vindo de todas as direções, envolvendo-o. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele ligou o gravador, tentando captar os sons, mas ao ouvir a reprodução, percebeu algo terrível, que as vozes do gravador estavam claras, falando em uma língua antiga, que ele não reconhecia. Pânico começou a tomar conta dele. O que estava acontecendo? De repente, a temperatura caiu bruscamente, e uma névoa começou a se formar ao redor de suas pernas, subindo rapidamente até cobrir todo o chão. As vozes se intensificaram, agora parecendo estar bem próximas. Marcos girou sobre os calcanhares, tentando localizar a fonte dos sussurros, mas não havia ninguém. Ele tentou caminhar de volta, mas era como se a floresta tivesse mudado. O caminho pelo qual ele veio agora parecia desconhecido. Ele começou a correr. A lanterna tremia em suas mãos, lançando sombras distorcidas nas árvores. Os sussurros o perseguiam, tornando-se mais urgentes, quase desesperados. Algo estava seguindo-o. Ele podia sentir uma presença atrás dele, mas cada vez que olhava, só via escuridão. A floresta, antes tão familiar, agora era um labirinto de sombras e névoa. Após o que pareceram horas correndo, Marcos tropeçou e caiu. Quando se levantou, percebeu que havia chegado a uma clareira. No centro da clareira, havia algo estranho, uma árvore antiga, diferente de qualquer outra que ele já tinha visto. Ela era alta, com galhos retorcidos que pareciam alcançar o céu, e sua casca era preta como carvão. Ao redor da árvore, havia pequenas figuras esculpidas no solo, como se fossem antigas marcas de rituais. Marcos sentiu um arrepio na espinha. Ele não estava sozinho. Das sombras, começaram a emergir figuras. Eram humanas, mas distorcidas, como se tivessem sido moldadas pela própria escuridão. Seus olhos brilhavam com uma luz fantasmagórica, e seus rostos estavam congelados em expressões de dor e desespero. Eles se aproximaram lentamente,
os sussurros tornando-se gritos desesperados em sua cabeça. Com o coração batendo descontroladamente, Marcos tentou recuar, mas seus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis tivessem subido por suas pernas. As figuras continuaram a se aproximar, suas mãos estendidas. Então, ele percebeu que os sussurros estavam chamando por ele. Eles queriam algo dele. Quando as figuras chegaram até ele, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os moradores encontraram Marcos na beira da floresta, encolhido e murmurando sem parar. Seus olhos estavam arregalados, fixos no vazio, e ele segurava uma pequena pedra preta nas mãos. Nenhum médico conseguiu explicar o que havia acontecido. Desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. A floresta dos sussurros continuou a ser evitada, e agora, aqueles que ousam se aproximar dizem ouvir o mesmo som, os sussurros de Marcos, preso para sempre no coração sombrio da floresta. O mistério da cabana abandonada. A pequena cidade de Glenwood, cercada por uma densa floresta, sempre teve sua cota de lendas urbanas e contos de terror. Entre todos, havia uma história que se destacava, e a da cabana abandonada no coração da floresta, conhecida como a Cabana dos Lamentos. A história contava que, há décadas, uma família inteira havia desaparecido misteriosamente na cabana, e desde então, ninguém mais ousou se aproximar. Diziam que a cabana era assombrada pelos espíritos da família e que qualquer um que tentasse investigar nunca mais voltaria. Lúcia era uma jornalista investigativa, sempre em busca de histórias que desafiassem a realidade. Quando ouviu sobre a Cabana dos Lamentos, viu uma oportunidade de ouro para uma reportagem que poderia catapultá-la ao estrelato. Armou-se com uma câmera, um gravador e uma coragem incomum, e decidiu que passaria uma noite na cabana. Ignorou os avisos dos habitantes locais, que se mostraram preocupados com sua segurança. Ela entrou na floresta ao entardecer, o caminho marcado apenas pelas árvores altas e o som distante de animais noturnos. À medida que a noite caía, uma névoa espessa começou a se formar, e a temperatura caiu drasticamente. Lúcia continuou sua jornada, guiada apenas pela luz da lua e pelo brilho tênue de sua lanterna. Após horas de caminhada, ela encontrou a cabana. O prédio era um esqueleto de madeira, com tábuas quebradas e janelas estilhaçadas. A vegetação havia coberto grande parte da estrutura, e a atmosfera era pesada com uma sensação de desolação. Sem hesitar, Lúcia entrou na cabana, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O interior estava em ruínas. Móveis quebrados estavam cobertos de poeira e teias de aranha. A luz da lanterna lançava sombras sinistras nas paredes, e o som do vento sussurrava através das rachaduras nas tábuas. Ela começou a explorar, registrando tudo com sua câmera e gravando suas observações. Cada estalo e crepitar parecia amplificado na escuridão, e a sensação de estar sendo observada era quase palpável. Enquanto explorava o andar de cima, Lúcia encontrou uma série de desenhos nas paredes, feitos com algo que parecia ser sangue seco. Os desenhos eram grotescos e confusos, mostrando figuras humanas distorcidas e símbolos estranhos. Um dos desenhos parecia ser um ritual, com figuras ao redor de um círculo desenhado no chão. A atmosfera na cabana se tornou mais opressiva, e a sensação de ser observada só aumentava. À medida que a noite avançava, Lúcia ouviu barulhos vindos do andar de baixo, como se alguém estivesse se movendo pela casa. Ela desceu lentamente, tentando identificar a fonte dos sons. No canto da sala principal, havia uma velha caixa de música, que começou a tocar sozinha, sua melodia desafinada e macabra. Lúcia tentou desligá-la, mas a caixa parecia ter vida própria, ignorando seus esforços. Então, as luzes da lanterna piscavam, e sombras começaram a se mover nas paredes. Lúcia sentiu um arrepio na nuca e ouviu vozes sussurrantes, baixas e incoerentes, como se alguém estivesse tentando falar com ela de longe. Desesperada para descobrir a verdade, ela procurou por qualquer pista que explicasse o que estava acontecendo. De repente, a porta dos fundos se abriu com um estrondo, e Lúcia viu uma figura indistinta na entrada. Era uma silhueta, sem rosto, que parecia se dissolver na névoa que entrava pela porta. O medo tomou conta dela, e ela correu para fora da cabana, tentando escapar.
No entanto, a floresta parecia ter mudado. As árvores estavam agora mais próximas, e o caminho de volta parecia desaparecer. Ela correu sem rumo, seus passos ecoando na escuridão. Finalmente, encontrou um pequeno riacho e decidiu seguir ao longo dele, esperando encontrar uma saída. No entanto, a névoa se tornou mais densa, e os sussurros das vozes ficaram mais altos. Em um momento de pânico, Lucy olhou para trás e viu uma figura espectral a seguindo, com olhos brilhantes e uma expressão de agonia. Quando finalmente conseguiu sair da floresta, era amanhã. Ela estava exausta, coberta de sujeira e com a mente perturbada. Sua câmera e gravador estavam quebrados, e ela não conseguiu recuperar nenhuma das gravações da noite. Lúcia nunca mais voltou para a cidade, e os moradores ainda se perguntam sobre o que realmente aconteceu naquela noite. O único sinal de sua presença é uma nota deixada em sua mesa, dizendo: "Nunca voltemos à cabana dos lamentos." O refúgio dos condenados. A história do refúgio dos condenados se espalhou pela cidade vizinha como um incêndio. Este antigo campo de reabilitação estava situado nas profundezas da floresta e era conhecido por sua capacidade de reformar prisioneiros, ou pelo menos, essa era a promessa. O campo foi fechado há anos depois de uma série de eventos perturbadores, e os detalhes sobre o que realmente aconteceu lá nunca foram totalmente esclarecidos. Os poucos sobreviventes alegaram que a instalação era assombrada pelos espíritos daqueles que morreram tentando escapar. João, um aventureiro de 30 anos com um gosto por histórias macabras, decidiu que era hora de explorar o refúgio dos condenados. Equipado com uma câmera de alta definição, um gravador e seu próprio desejo de desvendar mistérios, ele se preparou para uma noite no campo. Ignorou os avisos dos locais, que contavam histórias de gritos à noite e figuras escuras que vagavam pelo campo. Ele entrou na floresta ao entardecer, o céu começando a escurecer. A caminhada até o campo foi desafiadora, a vegetação estava densa e as trilhas quase invisíveis. Quando finalmente chegou, o que encontrou foi um edifício em ruínas, coberto de musgo e cercado por uma cerca enferrujada. As janelas estavam quebradas e as portas pendiam em seus caixilhos, balançando com o vento. Ao entrar, a atmosfera era fria e úmida. O interior estava em completa decadência, com móveis quebrados e papéis espalhados pelo chão. João começou a explorar, filmando cada cômodo e gravando suas observações. A sensação de desolação era palpável, e ele notou que, mesmo em áreas onde não havia janelas, parecia haver uma escuridão impenetrável. Durante a exploração, João encontrou um antigo laboratório de psicologia, onde experimentos eram conduzidos sobre comportamento humano. As paredes estavam cobertas de anotações e gráficos, mostrando experimentos cruéis e métodos de tortura mental. Um dos documentos estava marcado com um símbolo estranho e uma série de instruções para um ritual que prometia libertar a alma de sua dor eterna. João sentiu um calafrio, mas continuou. À medida que a noite avançava, o campo se tornou mais inquietante. João começou a ouvir sons estranhos, passos que não eram seus, sussurros distantes e batidas repentinas nas paredes. O medo começou a se instalar, mas ele decidiu continuar, determinado a descobrir o que realmente aconteceu ali. Ao andar pelo corredor principal, João encontrou uma cela solitária com uma pesada porta de aço. Ele conseguiu abrir a porta com um esforço considerável, e dentro encontrou uma sala pequena e escura. No centro da sala havia um altar improvisado, coberto com velas derretidas e restos de rituais antigos. Havia também um diário velho, cujas páginas estavam preenchidas com relatos de experimentos e observações perturbadoras. As últimas entradas falavam sobre um ritual final a que prometia libertar os condenados de suas correntes eternas. Quando João estava prestes a deixar a cela, a temperatura caiu drasticamente, e um vento gelado percorreu o corredor. As luzes da sua lanterna começaram a piscar, e ele ouviu um grito ensurdecedor vindo de dentro das paredes. A sensação de estar sendo vigiado se tornou insuportável. Ele decidiu sair rapidamente, mas quando virou para o corredor, encontrou a saída bloqueada por uma figura escura. A figura era alta e indistinta,
com olhos brilhando em um tom vermelho intenso. João sentiu uma onda de terror ao perceber que a figura estava se movendo em sua direção. Ele tentou voltar para a sala principal, mas as portas se fecharam abruptamente atrás dele. Desesperado, ele tentou encontrar uma saída alternativa, mas a escuridão parecia estar se fechando ao seu redor. O pânico tomou conta dele quando ele percebeu que estava preso. As figuras começaram a aparecer ao redor dele, com expressões de dor e sofrimento. Seus gritos eram um eco constante, e ele sentiu que estava sendo arrastado para dentro da escuridão. João lutou para manter a calma e gravou um último vídeo, explicando a situação e pedindo ajuda. Quando a luz da manhã finalmente começou a aparecer, os trabalhadores que estavam fazendo uma limpeza no campo encontraram a câmera de João e o gravador, mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios. A câmera estava filmando o vazio, e o gravador capturou apenas ruídos distantes e os últimos sussurros de João. A cidade agora sussurra sobre o refúgio dos condenados, e o campo continua a ser evitado, com muitos acreditando que os espíritos dos condenados ainda assombram suas ruínas. A entidade do pântano. No extremo norte da floresta de Blackwood, existe um pântano sombrio que poucos ousam explorar. As histórias sobre o pântano são conhecidas na região, uma entidade maligna que se esconde na névoa, caçando aqueles que se aventuram em suas águas turvas. A lenda conta que a entidade é uma mistura de várias almas perdidas, amaldiçoadas para vagar eternamente pelo pântano, e que ela tem o poder de manipular a mente dos que chegam perto demais. Ana, uma ecóloga de 28 anos, estava fascinada por essas histórias e decidiu investigar o pântano para estudar a flora local e talvez desvendar o mistério por trás das lendas. Equipou-se com um traje de proteção, botas impermeáveis, uma câmera de alta definição e um gravador. Apesar das advertências dos locais sobre não se aventurar sozinha, Ana ignorou os avisos, determinada a descobrir a verdade. Ela entrou na floresta ao amanhecer, e a jornada até o pântano foi desafiadora. A vegetação era densa e o caminho estreito, mas ela seguiu com confiança. Finalmente, chegou às margens do pântano, que estava coberto por uma densa camada de névoa. O ambiente era sombrio e silencioso, com apenas o som ocasional de sapos e insetos quebrando o silêncio. Ana começou sua exploração pelo pântano, coletando amostras de plantas e registrando suas observações. À medida que avançava, o terreno tornou-se cada vez mais instável e a névoa mais espessa. A atmosfera estava carregada de uma sensação inquietante, e Ana percebeu que as sombras pareciam se mover de maneira incomum, como se estivessem vivas. Enquanto fazia uma pausa para revisar suas anotações, ela ouviu um som peculiar, como se alguém estivesse se movendo na água. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Pensou que poderia ser um animal, talvez um cervo ou um alce. No entanto, a sensação de ser observada era cada vez mais forte. De repente, Ana notou algo estranho na água, uma série de figuras sombrias que pareciam estar se formando e desaparecendo na névoa. As figuras eram indistintas e moviam-se lentamente, como se estivessem emergindo das profundezas do pântano. Ela tentou se aproximar para tirar uma foto, mas as figuras desapareceram assim que ela se aproximou. O medo começou a se instalar, mas Ana estava determinada a continuar. Decidiu explorar mais a fundo, seguindo uma trilha que parecia levar ao centro do pântano. À medida que avançava, a névoa ficou mais densa, e o ambiente se tornou ainda mais opressivo. As árvores ao redor pareciam se inclinar em direção a ela, e o som da água se tornou mais intenso, como se algo estivesse se movendo sob a superfície. Quando chegou ao centro do pântano, encontrou uma pequena ilha com uma antiga estrutura de madeira, coberta por musgo e decaída pelo tempo. A estrutura parecia ser uma espécie de altar ou templo, e Ana sentiu um calafrio ao se aproximar. Havia símbolos estranhos gravados nas tábuas e no chão, e o ar estava carregado de uma energia estranha. Ana começou a filmar a estrutura, mas logo o gravador começou a capturar apenas estática e ruídos incoerentes. A sensação de desconforto aumentou, e ela decidiu deixar o local. No entanto, quando tentou sair, percebeu que o caminho de volta parecia ter desaparecido. O pântano estava agora envolto em uma névoa ainda mais espessa, e a trilha que ela havia seguido estava invisível.
Desesperada, Ana tentou encontrar uma saída, mas a névoa parecia a engolir. As figuras sombrias começaram a aparecer novamente, movendo-se lentamente ao seu redor. Ouviu sussurros incoerentes, como se alguém estivesse tentando falar com ela, mas não conseguia entender o que estavam dizendo. A sensação de pânico aumentou, e Ana começou a correr, tentando encontrar qualquer sinal de uma saída. Finalmente, ela encontrou uma pequena clareira e viu uma figura indistinta na borda da névoa. A figura parecia uma pessoa, mas estava distorcida e com uma expressão de agonia. Ana tentou se aproximar, mas a figura se desvaneceu antes que ela pudesse alcançá-la. O pânico a dominou completamente, e ela correu sem rumo, até que finalmente encontrou uma trilha que levava de volta para a floresta. Quando emergiu do pântano, estava exausta e em choque. Sua câmera e gravador estavam quebrados, e ela não conseguiu recuperar nenhuma das gravações. Ana nunca mais falou sobre o que viu, e a experiência a marcou para sempre. O pântano de Blackwood continuou a ser evitado, e muitos acreditam que a entidade ainda espera por sua próxima vítima na névoa eterna. O sussurro das árvores. Na remota cidade de Ravenswood, há uma floresta antiga que os moradores locais evitam a todo custo. Chamado de O Bosque dos Sussurros, o local é conhecido por suas histórias perturbadoras sobre árvores que sussurram segredos obscuros e capturam aqueles que se aventuram em seu interior. A lenda conta que um antigo ritual foi realizado ali, e que as árvores estão agora vivas, com vontade própria, e possuem a capacidade de manipular as mentes dos intrusos. Pedro, um estudante de antropologia de 24 anos, decidiu investigar o Bosque dos Sussurros para sua pesquisa sobre folclore e lendas urbanas. Armado com um gravador de áudio, uma câmera e um diário para suas anotações, ele estava ansioso para descobrir a verdade por trás das histórias. Ignorando os avisos dos moradores de que nunca deveria entrar no bosque após o anoitecer, Pedro começou sua expedição ao meio-dia, acreditando que isso minimizaria os riscos. O dia estava claro e ensolarado quando Pedro entrou na floresta, e ele estava animado com a possibilidade de encontrar evidências sobre as lendas. As árvores eram altas e imensas, suas copas formando um dossel que filtrava a luz do sol, criando padrões de sombra no chão. Pedro começou a registrar suas observações, notando que o ambiente parecia imperturbável e calmo. Conforme a tarde avançava, o ambiente mudou gradualmente. A temperatura caiu e a luz do sol tornou-se cada vez mais fraca, com nuvens começando a se formar no céu. Pedro notou que o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. As árvores pareciam estar mais próximas umas das outras, e a sensação de claustrofobia começou a se instalar. Enquanto Pedro caminhava, ele começou a ouvir murmúrios fracos, como se vozes distantes estivessem conversando. Tentou localizar a fonte dos sons, mas não encontrou nada além de árvores e sombras. À medida que a noite se aproximava, o ambiente se tornou ainda mais inquietante. O som dos murmúrios ficou mais claro e parecia estar vindo de todas as direções. Pedro encontrou um antigo círculo de pedras no meio da floresta, coberto por musgo e folhas. O círculo parecia estar em uso há muito tempo, e Pedro decidiu investigar mais de perto. No centro do círculo, havia uma série de símbolos gravados nas pedras, que pareciam formar um padrão ritualístico. Ele começou a gravar suas observações e a tirar fotos dos símbolos. À medida que Pedro se concentrava no círculo, os murmúrios se tornaram mais intensos e começaram a formar palavras e frases incompreensíveis. A sensação de estar sendo observado aumentou, e Pedro começou a sentir uma presença estranha ao seu redor. As árvores pareciam se mover, suas sombras se esticando e se contorcendo de maneira não natural. O medo tomou conta de Pedro quando ele percebeu que a névoa estava começando a se formar ao redor do círculo, obscurecendo a visão e tornando difícil distinguir os contornos das árvores. Tentando manter a calma, Pedro decidiu voltar para a trilha principal e sair da floresta antes que escurecesse. No entanto, quando ele tentou se levantar, sentiu uma força invisível ao puxando de volta para o círculo. Desesperado, Pedro lutou contra a força e começou a correr pela floresta. As árvores pareciam se mover em seu caminho, bloqueando sua saída e fazendo com que ele se perdesse.
Os murmúrios se tornaram gritos ensurdecedores, e Pedro ouviu vozes que chamavam seu nome e o imploravam para ficar. Finalmente, ele encontrou um pequeno claro e decidiu se refugiar ali, esperando que a névoa se dissipasse. No claro, ele encontrou uma velha cabana em ruínas, que parecia ter sido abandonada há muito tempo. Pedro entrou na cabana, tentando se proteger da névoa e dos sussurros. Enquanto estava na cabana, ele encontrou um diário antigo, coberto de poeira e coberto por teias de aranha. O diário estava cheio de relatos de pessoas que haviam entrado na floresta e nunca saíram. As últimas entradas falavam de uma entidade que vivia nas árvores e que oferecia conforto eterno para aqueles que se perdessem. Pedro passou a noite na cabana, os sussurros e gritos continuando a ecoar na floresta ao redor. Quando o sol finalmente nasceu, ele conseguiu encontrar o caminho de volta para a cidade, exausto e traumatizado. Sua câmera e gravador estavam danificados, e ele não conseguiu recuperar nenhuma das gravações. A experiência o deixou marcado, e ele nunca mais voltou ao Bosque dos Sussurros. A floresta continua a ser evitada pelos moradores locais, e muitos acreditam que as árvores ainda sussurram para aqueles que se perdem em sua escuridão. A história de Pedro se tornou uma lenda urbana adicional, e o Bosque dos Sussurros permanece como um lugar temido e evitado.